Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast. Seja muito bem-vindo, obrigado desde já que você está aí, acessou o nosso vídeo, caiu no seu colo, né? Caiu no seu celular aí, na sua TV, no seu smartphone, no seu tablet. Onde é que você está assistindo a gente? Não importa. Já se inscreva no nosso canal aí, já ative o sininho de notificação, dá um like, comente alguma coisa, para que você já faça parte com a gente, não é isso, galera? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo bem, beleza. Bom demais, né? Isso aí. E aí essa galera toda que vem aí assistindo a gente está crescendo um pouquinho mais, cada vez mais, né? A gente gosta sempre de frisar que não é para nossa honra, não é para nossa glória, nós não queremos aparecer, apesar de a mídia fazer isso, está né? aparecendo, né? Apesar de estar aparecendo, queremos que a palavra de Deus seja propagada e que sua vida seja transformada por essa palavra. Amém. E que você também possa levar essa mensagem de esperança para um jovem, alguém que está sem rumo, sem direção, precisando ali de uma luz, que você possa usar esse podcast, né, para levar essa luz para as pessoas, né? E espero que a gente, mais uma vez aqui, possa destrinchar de mais um assunto maravilhoso, não é isso? E hoje poder também tirar lições maravilhosas para a nossa vida e para quem está assistindo aí também. Né? A lição sempre trazendo, né, ótimas lições, né, e ótimos aprendizados. Exatamente. Vamos começar então com a oração, já pedindo a Deus para abençoar. Onde você estiver aí, claro, se você estiver dirigindo ou estiver com alguma atividade que você não possa fechar o olho, mas se concentre aí, não precisa fechar o olho, né? Não, dirigindo não. Dirigindo não, né? Mas vamos orar então, pedir a Deus sabedoria. Oremos. Querido Deus, amado Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. E se aqui estamos, se estamos com vida, se estamos com saúde, é porque o Senhor tem bondade para conosco. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua direção, o Teu Santo Espírito, para que mais uma vez a Tua palavra faça diferença na nossa vida, Pai. Nesta pessoa que está ouvindo neste momento esse podcast, que a vida dele possa ser transformada, que possa ser iluminada pelo Teu Santo Espírito, para que viva uma vida melhor ao Teu lado, Pai. Nós agora, neste momento, possamos estar direcionados pelo Teu Santo Espírito, rogamos humildemente com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. É isso, vamos para o texto base, Joe. Fique à vontade, hein? Bora. Vamos lá. Nosso texto está lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. E aí está escrito assim, ó. Vocês sabem dessas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém. Maravilha, né? E aí o texto bíblico, como sempre, ele é a melhor introdução na lição, né? E aí acaba trazendo o nosso título, né? Exato. Acalmando a ira. E aí o texto ele já começa a introdução. Não vamos falar nem de ira ainda não, mas o texto já deixa claro que Deus ele deu para a gente 2 ouvidos e uma boca. Começar. Então, se for para o que você tem que começar fazendo é ouvir. Ouve primeiro e depois fala. Então, ouça calma. mais e fale menos. Exatamente. Calma. Ouve primeiro, escuta, para depois falar. Isso, inclusive, né, esse primeiro conselho, ele já vai evitar você de entrar em muita enrascada, hein? É, isso aí. Isso aí. Né? E assim, eu acho que a gente vai descobrir qual é o papel da ira, se ela é pecado ou não, se ela é benéfica, em qual ponto que ela pode ser colocada na nossa vida ou não. Tá? Tudo isso nós vamos descobrir aqui, porque fala acalmando a ira, ou seja, é uma coisa, eu acho que até inevitável, mas a gente precisa controlar. Não é isso, Lorena? Então, vamos entrar aí
na nossa tirinha, o Richard vai colocar para a gente na tela aí, para você também que está assistindo. A tirinha tem sempre umas sacadas legais, né? O que você tirou para a gente aí, Lorena? Pode ficar à vontade. Mostra para a gente como se fosse uma loja, né? Mostrando aí que seria um lugar para você construir sua casa, fazer a reforma. E mostra o nome da loja como Espírito Santo, né? Já fala, então, já para a gente aonde você vai buscar a solução. E aí o diálogo que tem entre o homem e a atendente da loja. Eu vim buscar material encomendado. A mulher, então, a atendente responde, você trouxe a planta? Aí ele, sim, está aqui. E aí ele mostra uma figurinha, né? Que é da raiva, que é uma das emoções que o filme divertidamente trouxe. E aí ela responde, um momento, por favor. Seu pedido é só com o Senhor Espírito Santo. Ou seja, ela, como atendente, ela não poderia resolver a situação. Só diante do Espírito Santo. E aí ele traz para a gente a raiva como uma planta, né? A gente sabe que quando a gente vai na construção, do material de construção, que a gente leva a planta, a gente precisa de comprar a base, né? São os materiais básicos para colocar ali. E ele mostra que a base dele, então, está ligada à raiva. Exatamente. E aí ele quer mudar isso. E só quem pode mudar? O Espírito Santo. E eu achei bem pesado, eu até coloquei aqui, o que a gente tem de sinônimo para ira, para a gente encontrar, até na Bíblia mesmo, como que a gente encontra, porque nem sempre está escrito a pessoa irada, no caso, mas a raiva, o ódio, a mágoa e o rancor. São as coisas que elas são sinônimos da ira. Então, a gente vendo esse bonequinho aqui, às vezes a gente se sente e fala assim, eu não estou com raiva não, só estou magoado. A gente troca a palavra. Mas quer trazer no fundo, o mesmo. no fundo Sempre tá quer fazer doido o para jogo de discutir, palavras, né? Exatamente. E o que eu achei interessante é os passos que ele dá, porque ele reconhece que precisa comprar um material para mudar a sua casa, a sua vida. Ele reconhece como que é a sua planta, que é de ira, que é de raiva, a sua base. Então, a condição desse homem, né? Ele chegou lá, mas, de certa forma, ele não tinha o direcionamento de como resolver isso. Ele sabia onde, mas não sabia quem podia fazer e como. Aí a atendente fala, só o Senhor Espírito Santo que vai poder fazer alguma coisa por você, né? Então, muitas vezes a ira não nos deixa enxergar esses passos que esse homem deu aqui nessa tirinha. Sim, e assim, é um traço muito forte, né, que está dentro da gente assim, e que normalmente quando ela toma conta, né, a pessoa ela se transforma. Né? A ira tem esse poder. E eu acho incrível, né, eu gostei demais que a Tirinha usou a figurinha aí o personagem do Divertidamente, e eu gosto mais ainda que o personagem, né, da braveza do Divertidamente é um baixinho invocado. Rapaz, você tocou no ponto aí. Não, eu toquei e eu sei que é de propósito. Eu sei que é de propósito, né? Mas é muito legal, muito interessante. É muito interessante. Muito interessante. Mas os grandões também se iram, tá? Claro, claro. Tem gente brava de todo tipo, de todas as alturas. Exatamente, é isso aí, né? Eu já ia até contar um testemunho aqui, mas deixa mais para frente, aí depois a gente conta, tá certo? Vamos passar adiante, então, já que a gente já destrinchou um pouquinho da tirinha, né? O título do contexto, achei até interessante, porque é uma palavra que está assim, né? Em evidência, né? Não saiu de evidência depois de 2019, 2020. Pandemia de ira. Caramba, pandemia de ira. O que é uma pandemia? Poxa, uma pandemia é uma coisa que afeta o mundo inteiro, não é isso? O mundo está irado, o que vocês acham? Não vamos entrar aqui na lição ainda não, propriamente dito. Vocês acham que o mundo está irado? Você, na sua profissão, pode dizer isso? Você, na sua profissão, pode dizer isso também, né? Só assistir o jornal, a gente vai perceber o que está acontecendo pelo fato das pessoas estarem sem paciência. Todo dia vai ter uma notícia relacionada a isso daí, que a pessoa estava sem paciência, uma briga de trânsito, uma briga de vizinho, uma briga por um assunto banal, uma coisa... frívolo, né? Então, assim, com certeza, nós estamos vivendo essa época, essa era da ira.
Exatamente. Então, a ira, ela vem com sinônimo de poder, né? Quem é irado, quem grita, porque na ira ninguém faz isso, ela em silêncio, né? Geralmente a ira é demonstrada com furor, A com gritos vingança é e tal. diferente, Não né? tem nem graça, né? Exatamente. Você ficar Sim, bravo e não ninguém mostrar fica para todo bravo. mundo, né? Isso. Então, você fica bravo, você fala mais alto e tal. Isso demonstra o quê? Poder. Então, o que a gente vê hoje na sociedade é que as pessoas estão em busca de poder. É como se a minha palavra tem que ser a final, o que eu digo que é a verdade. Não interessa a sua opinião, é a minha que vale. É a ideia hoje do porquê todo mundo talvez vivendo essa pandemia. Exatamente. E aí que fala que a pandemia de ira chegou e é intensa. Cara, e é intensa, porque parece que as pessoas estão vivendo, né, a flor da pele. Né? Isso aí, Assim, essa é a expressão, né? às vezes a gente sai de casa e a gente nem percebe que a gente está suscetível a passar por essas situações e não enxerga. A gente falou isso no podcast passado, você não estava aqui, se eu não me engano, que a gente não tem o radar, né, digamos, o radar que a gente usou a palavra, que a lição até trouxe para a gente, o radar para identificar a tentação. A gente também tem que ter esse radar para identificar situações de ira, que a gente vai passar assim, constantemente. Um ônibus que você perde, que o motorista não quis parar para você, você pode correr o risco de se irar e soltar um palavrão. Né? Você se irar, se indignar, talvez, por ter perdido o ônibus, talvez não seja pecado, mas você soltar um palavrão e espraguejar, aí você já perdeu o controle. Né? Nós vamos falar um pouquinho aqui de autocontrole. Então, essa questão intensa é que pega muita gente, porque nós estamos vivendo tudo à flor da pele. Qualquer coisinha as pessoas se irritam. Se você tomar uma buzinada bem forte atrás de você, você dirigindo na frente, você vai... Uai, mas por que esse homem está buzinando para mim desse jeito? Se eu nem sou o culpado de estar parando o trânsito. E aí, que alguma coisa ali mexe dentro de você. Então, são coisas realmente que afetou o mundo inteiro. Isso eu estou falando de coisas frívolas. Fora essa briga de poder das grandes guerras. Ninguém vai para uma guerra pacificamente. Um soldado ele vai irado contra outro soldado. A lição Entendeu? traz discurso de ódio, né? Que é o que nós estamos Muito vivendo. bom. Isso aí. É trocas o tempo todo das pessoas com ira, com farpas um com o outro. Isso aí. Né? Aí eu queria trazer a atenção aqui para o último parágrafo. Até grifei aqui, ó, uma pesquisa publicada na European Heart Journal mostra que as pessoas correm risco 3 vezes maior de ter um derrame nas 2 horas após uma exposição de ira. Por isso que eu falei da questão da atenção, né? Da gente estar atento. Você corre o risco de ter um infarto ou um derrame. Nisso, horas depois, né? Tá certo? Aí continua aí, né? Falando que como podemos lidar com a ira e a irritação? Essa é a pergunta crucial que precisamos responder aqui, né, nesses momentos que iremos passar. Porque é uma questão de saúde. Sim, É a uma lição questão de traz saúde. e mostra para a gente, né, que além de você atrapalhar todos os seus relacionamentos, Isso né, aí, pode ser no trabalho, no ambiente familiar, no ambiente cristão, por exemplo, que a gente fica até decepcionado, mas isso acontece. Mas isso atrapalha a nossa mente, nossa saúde física, mental também. Então, pessoas que iram-se com facilidade, elas têm uma chance muito maior de desenvolver qualquer problema, né, cardíaco, e a questão mental delas é muito abalada, né? É como se elas vivessem à flor da pele. Isso aí. A gente sabe que a ira, a raiva, elas são emoções, e se a gente se deixa dominar pelas emoções, o nosso comportamento vai ser de explosão. Então, se a gente não cuidar do que a gente sente, como é as nossas emoções, se a gente se deixar por elas, a gente vai viver só na explosão mesmo. Isso aqui fala, nessa parte grifada, né, fala até a questão do sistema imunológico, que é afetado e tudo mais, tudo isso daí. Mas eu olho muito para a questão social. Ninguém gosta de ficar num ambiente em que tem uma pessoa irritada. Irritadiça, que a Bíblia usa esse termo. Ninguém gosta de ficar numa roda de amigos onde alguém ali está irritado.
Você pode até ficar por um momento, tentar acalmar a situação, passar alguma palavra de esperança, mas se aquela pessoa não quer mudar o seu estado de espírito, você vai se retirar do ambiente prontamente. Fica ruim o clima, né? Fica um clima ruim, Essa raiva, pesado, quando o cara tá exatamente. atribulado ali, tá todo mundo bem, mas o cara tá atribulado, de certa forma, derramando aquela raiva ali, assim, espalhando, né, na atmosfera ali. Né? Acaba contagiando. Contagiando e fica ruim. Se você tá no espírito alegre, você sente, assim, a raiva e, pô, atrapalha, é ruim, Atrapalha. né? Então, ou seja, afeta muita coisa. Então, a gente já percebe aqui, num primeiro momento, que a ira não é benéfica. Não. Né? Por mais que ela seja natural, porque nós somos seres humanos falhos, pecadores, temos esse tipo de sentimento natural do ser humano, mas ela não é benéfica em momento nenhum, né? Não é a questão da ira, né? Mas é o comportamento que é gerado com a ira. Isso porque aí. a lição ela vem trazer para a gente aqui que tem um lugar que pode ter irar-se, né? Tem. É como se é permitido. Ah, entendi. Beleza. Nós vamos chegar nesse ponto. Zona verde. Compreenda, Joe. Fala pra gente aí, abaixo da superfície, o que quer trazer para nós? Quando tu falou abaixo da superfície, imediatamente eu pensei numa questão, né? Que é a questão, não sei se vocês vão lembrar, Titanic, eu acredito que todo mundo tenha assistido, né? E aí, quando a gente fala abaixo da superfície, é impossível não lembrar de um iceberg, né? E aí, um iceberg, ele normalmente ele deixa ali à mostra apenas 10% do real tamanho dele. Então, os outros 90% estão embaixo d'água. E, normalmente, assim, é a parte maior e a parte mais perigosa é essa parte que está abaixo da superfície. Que foi o que rasgou ali, né? Exato. E que foi que né, veio acontecendo do acidente e naufragar o navio. Um navio que, né, era considerado assim, inafragável. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente vê por esse ponto, talvez não, né? A lição ela traz que a raiva, o ódio, a ira, ele é um desses sentimentos que podem fazer você afundar. Então, a gente precisa ter muita atenção em relação ao que nós estamos realmente sentindo ou deixando florescer, né? Então, a lição ela traz outras emoções, a tristeza, a decepção, a vergonha, o desamparo, a dor, insegurança, tristeza, ansiedade, estresse, exaustão, inveja, desprezo, amargura. Olha só o tanto de coisa. E são muitas coisas que nós vamos alimentando, só que nós vamos alimentando ali no off, né? Por debaixo dos panos. Talvez ninguém sabe, mas, né, você talvez tenta jogar nesses 10% aí que você está mostrando que está tudo bem, só que aí, ali, né, com você está murmurando, está alimentando inveja, está alimentando desprezo. E aí a gente acha que esse sentimento ele não vai evoluir. E ele evolui. E aí, quando esse sentimento evolui, você até talvez acabe se tornando uma pessoa que você não é. E aí você fica numa situação fixa nesse estado, né, de uma pessoa negativa, de uma pessoa raivosa, irada. Então, são sentimentos ruins que nós devemos ter muito cuidado, né, ao alimentar ou deixar que ele floresça dentro da gente. Angel, eu trabalhei no escritório certa vez, eu acho que uns 15 anos atrás, trabalhava eu e duas meninas, duas mulheres, né? E ela sempre falava, nossa, você é muito calmo, nossa, não sei como que você aguenta isso, nossa, não sei o quê, não, você tem que falar alguma coisa e tal, e tal. Eu sempre absorvendo as coisas. E uma delas, a Juliana, sempre usou essa frase, olha, águas paradas são águas profundas. Né? E isso me chamava a atenção, né? Porque o que ela queria dizer? Que em algum momento aquilo que eu acumulava e isso me prejudicou, né? Aí já é uma outra questão que eu posso falar em um outro momento, em que em algum momento tudo isso ia explodir. Eu acho que todo vulcão, mundo, né? todo mundo e quem está ouvindo a gente aí também já deve ter passado por isso, acúmulo de sentimentos, de situações, tá certo? E aí você vai juntando aquilo dali, vai juntando, chega um momento que você não aguenta mais.
Aí você vai e explode. Aí pensa assim, nossa, como que o Joe fez isso? Uma pessoa tão pacífica. Ele é tão não calmo, era assim, né? ele é tão calmo, ele não era assim. Não estou te reconhecendo. Aí as pessoas falam desse jeito. Que isso? Mas explica pra gente, Lorena, por que isso acontece? Por que nós? Qual é o melhor, na verdade? Se é que há uma resposta. É melhor liberar logo ou você acumula isso, trabalha... Não, mas é porque a lição trouxe até para a gente. A gente fica irado, nem sempre é só irado, né? Então mostra todas essas coisas que o Joe falou, esses outros sentimentos que a gente sente ele, mas você não quer demonstrar para o outro. Você quer mostrar para o outro que você está inseguro? Geralmente não, você camufla, que você que aquilo dói. Alguém tipo implica com você. Você não quer mostrar para ela que aquilo doeu, que atingiu algo dentro de você. Não, tem uma frase que fala assim, as pessoas não podem saber meu ponto fraco, né? Exatamente. Posso mostrar meu ponto fraco. Então, isso tudo as pessoas vão camuflando. Elas pegam para elas e elas vão juntando como se fossem essas emoções. E aí, o que elas demonstram? O que elas permitem que as outras pessoas vejam? É exatamente o sentimento da ira. Porque o da ira, como eu falei no início, ele demonstra poder. Então, a pessoa não quer ficar por baixo. Essa é a questão. E aí, por isso, por que se você não consegue compreender, se você tem muitas explosões, o que faz aquilo, quais são os gatilhos que gera aquilo, porque a gente tem que lembrar que tem gatilhos, né? Você não ira-se do nada. Sim. Existem gatilhos. Aí, por isso que, às vezes, é importante se buscar uma ajuda profissional, porque o profissional vai te ajudar a enxergar o que faz por trás, né? Qual o sentimento que estão envolvido com aquela explosão de ira que você apresenta. Eu vou contar um testemunho, agora chegou o momento. Chegou. Esse homem estava também na situação em que a gente estava praticando um esporte. E eu me senti injustiçado. E isso foi o gatilho para eu começar a irar. E, naquele momento, as pessoas falavam, calma. Aí me chamavam pelo apelido, né? Calma, Buda. Calma, pai, calma, não sei o quê. Você está nervoso? Eu falei, eu não estou nervoso, não. Falando alto. Eu não estou nervoso, não. Você quer entrar na minha mente? Aí ele falou para mim, rapaz, olha como você está nervoso. Você está nervoso, cara, calma. Calma, olha como você está. Entendeu? Depois que você acalma, esfria a cabeça, você vê que realmente você estava nervoso. Mas você falou essa questão do gatilho aí, é muito importante. Entendeu? Mas aí é o autoconhecimento. O que as pessoas hoje não estão tendo é se autoconhecer. Elas sabem criticar talvez o outro, mas a lição ela traz isso para nós, né? Isso aqui é para a gente enxergar a nossa vida. O que é que gera os meus gatilhos? Isso aí. E aí eu vou trazer até outro ponto, né? Talvez ele pode realmente, esse sentimento, servir de alerta. Porque talvez seja num momento que realmente a pessoa ela talvez esteja, né, guardando algumas outras coisas. E aí você pensa, poxa, o cara vai e explode, puf. E aí você para e pensa, fala, eu não sou de fazer isso, né? Talvez eu precisava melhorar, rever aqui como é que eu estou gastando meu tempo, o que eu estou consumindo, o que eu estou absorvendo. E aí utilizar a ira... nessa situação, né? Exatamente. Aí utilizar a ira para poder perceber que você precisa, sim, né, ir mais devagar. Porque ela vai ser o alerta ali para você perceber o start, para você perceber que você tem alguma coisa ali que está desequilibrada na sua vida. Exatamente. E que você precisa buscar o equilíbrio. Eu volto a falar, né? A gente vai passar diariamente, constantemente, situações que vão dar gatilho para a nossa ira. Pois é, e aí é a tensão total. Sim, aí eu vou fechar até a parte do compreenda, né? A lição ela traz, quando a ira ela é desproporcional ao que está acontecendo, então, ou seja, a lição, acho que com essa frase que eu entendi, vocês podem me corrigir se eu entendi errado, mas, assim, tudo bem, né? Depende da situação, a sua ira ela vai ser uma ira muito grande, uma ira média, né? Tipo assim, então vai ser você está com raiva, né? Tá irado, mas você ficar irado com uma coisa simples, uma coisa completamente assim que não tem necessidade, e aí está falando aqui, ó, se ela está desproporcional ao que está acontecendo, talvez, né, seja a hora, devemos investigar por que estamos nos sentindo assim. Então, talvez até a ira ali, ela
pode ser um sentimento de que ele realmente ele foi colocado dentro de você, tanto que ele está no filme do Divertidamente. Talvez a Lorena ela pode falar isso mais profundamente, mas ela esteja ali realmente como uma necessidade de um sentimento que a gente precisa ter para alguma situação. Tem né? Não sei se é defesa, alguma coisa assim. Só que a gente precisa saber controlar ela. E se ela está demais numa situação que não é necessária, esse é o momento que a gente precisa talvez procurar Tem um verso ajuda. muito claro na Bíblia, né? Irai-vos, mas não pequeis. Acabou complementando, né? Mas e aí, irai-vos? Aí nós vamos entrar agora... Polêmico, hein? A Lorena vai Isso ajudar a aí. gente agora aí no comente. Ira adequada. Então, pode então irar, que, né, se na Bíblia fala ireis... Deixa eu mudar a pergunta, então. É ira do bem? Ira do bem. A ira do bem. E a ira do bem, né? Porque a Bíblia traz para nós que Deus ficou irado, né? É tanto que Deus, quando ele pensa em destruir a terra, que ele manda o dilúvio, porque ele não estava feliz, ele estava irado com as pessoas. Com a situação ali, com a né? situação que ele estava vivendo. E aí o que a gente tem que ver primeiro é as consequências que a ira gera, que daí a gente vai conseguir compreender. Uma das consequências da ira é que você geralmente ela vem com violência e destruição. Nossa. Você no gritar, né? Então você acontece as formas de violência, ela pode até virar uma violência física mesmo, não só em palavras, e acontece destruição. Você pode perder um amigo, você pode perder um relacionamento, tudo por causas de ira. Então, a gente tem que entender que a ira é uma maneira que você se expressa das suas emoções de uma maneira descontrolada. No livro daí, que até a lição fala para a gente ler, né, que é o Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White fala que a criança ela precisa ser moldada até os 3 anos de idade. A gente não vê crianças fazendo aquelas birras enormes de bater perna no chão e a gente acha que não fica espantado e a gente não tem que direcionar aquilo. Isso. Então, é a nossa função exatamente quanto à ira. A gente não pode se deixar dominar pelo aquele sentimento que nós estamos vivendo. Perfeito. É nossa função, então, a gente conseguir liderar aquilo ali. E aí, como você disse pela figurinha, né, da semana, como que é a primeira coisa para a gente resolver essa ira? Primeira coisa é quando você entende que você tem esse problema. Admitir que você tem. Porque, às vezes, você fala assim, sempre você joga a culpa no outro. Eu gritei porque fulano fez isso comigo, porque ciclano que fez isso. Então, não. Mas também não sei o quê, né? Então, você sempre culpa o outro. Não, nós somos responsáveis por nós. Então, é eu que tenho que me controlar. O que o outro faz não pode abalar o meu espírito dessa maneira. E outra coisa que a gente precisa lembrar é que a ira, para a gente vencer, não é, hoje eu vou vencer a ira e não vou ficar nervoso e bem. Não, a ira é o dia a dia, é um passo de cada vez, é uma vitória que você vai conquistando diariamente. Não é, hoje eu fiz aqui uma oração, amanhã eu não estou irado mais. Não, é algo que a gente precisa conviver, né, até aquilo virar um sentimento apaziguador dentro de nós, para que a gente possa controlar e aí ter um comportamento apaziguador. É interessante porque em muitos casos existem pessoas que ficam nervosas só de olhar no espelho, né? A pessoa fica assim, o que você está olhando para mim? Mas daí ele está vendo que é a imagem dele mesmo, né? Então a gente tem que parar e entender em que ponto a ira está me afetando, tá certo? Até que ponto ela está me afetando? Em quais sentidos da minha vida eu me irrito com coisas, com situações, com pessoas, com meu time, com a política, né? Com o trânsito, o quê? Ou com tudo isso? Nossa, se a pessoa se irrita com tudo isso, vai ser difícil viver até aí uns 50, 60 anos, entendeu? Então, por isso que é importante a gente parar, pensar e analisar o que está afetando a minha vida diariamente, para que essa ira venha tá trazendo sentimentos que estão acabando com a minha vida, entendeu? Então a gente precisa ter uma metanoia, uma mudança de pensamento aí para a gente poder mudar essa chavinha e não é assim vou viver zen a vida toda agora, né? Sou uma pessoa pacífica.
pode cair o mundo, estou em paz, ótimo, maravilha, quem dera se isso acontecesse. Mas a gente sabe que as injustiças acontecem. E uma das situações, né, da questão da injustiça, você pode até se irar pela injustiça, mas como que você vai reagir? Você vai tentar fazer justiça com as próprias mãos? Aí você vai lá e mata essa pessoa pela injustiça? Mas aí a gente vê lá, né, no texto de Tiago, que Joe começou lendo, a justiça do homem não é a mesma de Deus, né? E a nossa ira não pode fazer justiça com ela. Exatamente. Não é a minha ira que faz a justiça. E aqui deixa claro para a gente que as emoções, elas precisam todas ser controladas. Senão, se a gente não expressar ela no momento certo, em vez de a gente ganhar, a gente sai como perdedor. Né? Já viu uma situação em que você estava numa discussão e em todo momento você estava com a razão? Quando você deu o primeiro grito, quando você tentou avançar, o que acontece? Perdeu a razão. É ou não é? Exatamente. Você perde a batalha por um impulso que você teve. Por um impulso, exatamente. Mas tem uma pergunta intrigante aí no final, na parte de terça-feira do Comente. Quais são as formas e os momentos apropriados para expressar a ira? Eu falei aqui da questão da injustiça, né? Existe alguma outra forma? Então, fala ali que é a questão das injustiças, mas é quando algo se rebela contra Deus. Então, isso é uma das coisas que a gente fala. E aí a gente tem, né, o nosso maior exemplo, que é Jesus, e aí mostra quando o que Jesus mostrou, né, na vida dele foi exatamente quando as pessoas estavam ali falando mal do Pai. E aí é quando ele não sentiu, igual a cena, né, que ele vai no templo e as pessoas estão lá fazendo venda ali no templo, e aí Jesus... Deturpando, né? Exatamente, aí Jesus não aceita, está na casa do meu pai fazendo esse tipo de coisa, e aí é onde ele se expressa. Então, aonde a gente vê que essa questão da ira adequada? Exatamente, quando é algo contra o nosso Deus e nas questões de Mas injustiça. mesmo assim, existe uma forma adequada de agir, não é isso? Sim. Beleza? Eu acho que a gente conseguiu, né, esclarecer um pouco mais aí. Não, eu ia até comentar, né? Às vezes a gente, sei lá, em alguma ficção dos filmes que a gente pode estar assistindo, um seriado, existe lá o personagem que talvez ele vai ter um objetivo ali. Ele vai fazer isso por causa do amor que ele tem pela causa, e vai ter um outro personagem, que normalmente é o vilão, que ele vai se manter naquele objetivo porque ele está com raiva, porque ele está com essa sensação de vingança, né? Ele está com ódio. E talvez a ira, a raiva, ela realmente seja um combustível para a pessoa utilizar. Só que a gente percebe que ele não é um combustível assim, pleno, uma coisa plena, que ela está aproveitando realmente a questão ali da jornada, entendeu? Então, às vezes, a raiva realmente ela pode ser usada para você se motivar. Muitas pessoas utilizam isso daí. Só que, às vezes, ela te consome de uma maneira muito diferente do que simplesmente pelo propósito, né? Então, ou seja, não é qualquer pessoa que pode utilizar-se da ira. Mesmo que ela seja no momento adequado. Porque talvez ela use de uma forma inadequada. Emoção a gente não controla. Não tem como falar assim, você não vai ficar com raiva mais. Nem tudo porque é para todos. Emoção é algo sentiu, natural né? de nós, né? Se a gente vê que comete algo. A questão é a maneira com que a gente expressa essa ira. Que aqui fala até, né? Na lição discorre e mostra isso para nós. A gente não deve brigar com ninguém, nem corrigir os nossos filhos, a gente não deve em momento de ira. A gente tem que esperar acalmar para depois fazer a correção, porque senão a gente passa do limite e aí a gente comete o erro, né? Que até fala muito, na Bíblia fala para que a gente não causeie a ira dos outros, porque a gente sabe que às vezes as nossas palavras também causam ira, né? Isso aí. E aí, então, a gente tem que tomar esse cuidado, é de nunca tomar atitudes enquanto a gente está, como se diz, com o sangue fervendo. Não se Tem pode. aquele ditado, né? Um calado sempre vence. Mas se eu não falar, eu fico doido. Se controla. Tem que falar, né? Se controla. Não, você pode falar, e é aí que traz. Você deve falar, porque senão Mas é o que você como demonstrou. falar? Exatamente. Não é no momento da ira. Essa que é a questão. Porque os sentimentos, eles estão lá.
Você só não deve utilizar naquele momento da raiva em que você está com todo o furor. Mas aí a gente acaba batendo numa questão já da sociedade também atual, que é imediatista. Ninguém vai querer deixar para depois para resolver depois, né? Ou, não vou ninguém porque generalizar também é errado, né? Mas na maioria dos casos, né, as pessoas, não, deixa eu esfriar minha cabeça e tal, amanhã eu converso com ele. É raro as pessoas que fazem assim e agem da forma correta, né? Porque se agir ali na forma de impulso, você pode acabar saindo no braço com a pessoa. A gente demonstra quem nós somos, primeiro a gente começa pequeno, como se diz assim. Você demonstra essa sua ira, essas suas emoções, dentro da sua casa. Aí depois você demonstra no seu local de trabalho, até você ser um explosivo que, tipo assim, passou alguém na rua e esbarrou em você, você já grita. Mas, geralmente, se você não sai gritando com alguém na rua, em casa você é santo. Então, por isso que a gente consegue, sim, enxergar se a gente pode ou não ter esses momentos. Entendi. Porque sempre se começa nos pequenos núcleos que a gente tem. Exatamente. Nunca é no grande. Muito interessante isso, né? Vamos adiante, então, na parte aí do compare, o nosso momento hipertexto, que tem também a palavrinha da rede semântica, né? Mas antes de a gente entrar aí na palavrinha, eu queria ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim, ó: ninguém disse que não poderíamos sentir ira. Beleza? O ponto até da lição, né? Sim. Beleza, então a lição deixa bem claro, ninguém disse que não pode sentir ira, mas também ninguém disse que a ira poderia nos dominar e tudo bem. Entendeu? Enquanto vivermos aqui, teremos de lidar com todo tipo de sentimento, dos bons aos ruins. Sim. Então é isso, gente. Mas a gente precisa, aqui a questão-chave é identificar, saber a situação, o gatilho e a situação em que você vai ficar irado, para você saber se controlar, que é a palavra aí da rede semântica, né? Autocontrole. O que vocês colocaram aí, meus amigos? Lorena, eu coloquei disciplina. Você ter autocontrole é você ter disciplina. Coisa difícil de ter, né? Disciplina. Muito. Demais. Eu coloquei equilíbrio, né? Equilíbrio. Autocontrole muito bom. É equilíbrio. Isso aí. Eu coloquei, né, primeiro que fruto do Espírito, que é do fruto do Espírito é um gominho, né, digamos ali, né, que é o domínio próprio. O autocontrole é você ter o domínio próprio, você conseguir dominar a sua ira, dominar a sua língua, dominar o seu apetite, dominar os seus sentimentos, isso daí. Dominar as suas emoções. Então, esse autocontrole é só através do Espírito Santo. Porque o domínio próprio é um gomo do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. Ok? E aí, o que você colocou aí na sua palavrinha na rede semântica? Escreve aí na sua lição, vai lá, marca a gente no Instagram, @código-chave-PDC, ok? Para que você possa ali compartilhar conosco também das palavrinhas aí da rede semântica, ok? Eu acho que a gente aproveitou bastante. Tem o verso para a gente ler de Provérbios, né? A gente estava aqui nos bastidores e a Lorena deu a ideia de a gente poder ler o verso de Provérbios 14, 29, não é isso? Isso. Que diz assim, né? Pelo menos aqui na minha versão, diz assim, ó: quem tarda em irar-se é grande em entendimento, ou seja, é inteligente, né? Aquele que não fica irado. Mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Pesado, tá? Facilmente perde a calma. Você vendo, se você não escuta, se você só vê as reações de uma pessoa com ira, você imagina às vezes que ela tem, como se diz, um parafuso a menos, porque ela gesticula, ela faz algo que todo mundo fica assim, que está perto, né? Acha estranho aquilo, sai do normal, né? Da normalidade. Exatamente. E aí você lê o verso, eu vi algo na minha rede social hoje, eu até compartilhei, que é falando assim, que você se estressar pode, mas você não pode ser grosso por causa disso, você pode sentir dor, mas você não pode ficar impulsivo por causa disso,
e fala que a sua raiva ela está liberada, você sentir raiva, mas você não pode gritar só porque você está com raiva. Então, demonstra o quê? Que os nossos sentimentos, eles têm que fazer parte, eles têm que ser controlados. A gente tem que demonstrar o domínio próprio dos nossos sentimentos para que o nosso comportamento condiza com a verdade que a gente prega. Exatamente. Nossa, pesadíssimo essas coisas aí, né? Vamos passar adiante, então? Compartilhe conosco, Joe, a parte aí de aplicando os princípios. A gente está falando aqui e acaba, talvez, a gente pensando que é muito teórico, né, o que a gente está conversando aqui, mas, na verdade, são coisas a serem aplicadas. Então, para poder facilitar a nossa vida, a lição ela elencou, né, alguns passos que a gente pode estar seguindo para que a gente consiga ser mais resistente à ira. Opa, então são antídotos, então, aqui agora, né? Exatamente, são realmente instruções. E aí ela começa até falando que a Bíblia ela usa a palavra ira e seus derivados mais de 200 vezes, ou seja, Deus ele é conhecedor, né, de tudo que está envolvido ali na ira. Então, Ele quer nos ajudar realmente a regular e equilibrar as nossas emoções. Aí a primeira é conheça seus objetivos e se concentre neles. Né? A gente está buscando um relacionamento mais saudável, então a forma que a gente está reagindo, a forma que a gente está se comportando, tem ajudado a construir bons relacionamentos? E aí está falando que identifique os momentos irritantes. Na verdade, eu vou até mudar, porque é a palavra que eu gostei mais aqui. Identifique seus momentos vulneráveis. A gente falou aqui, já comentou, né, por cima, os gatilhos que podem estar relacionados ali à sua explosão. Eu não estou falando, talvez, de uma injustiça, porque isso a gente não tem como controlar. Mas lembrando, né, talvez de um motivo banal que você fique nervoso igual uma fera. Então, a gente precisa estar observando isso. Respire fundo. Né? E aí talvez a pessoa fale, vou respirar fundo. A oxigenação ela influencia diretamente nas nossas decisões, né? A célula ela precisa respirar. E aí quando você respira fundo, você controla a respiração, é como se você controlasse, tomasse controle de si. E aí você pode perceber isso quando você está nervoso, quando você talvez está ofegante por causa de um exercício, assustado ou realmente irado. Se alguém falasse você respira fundo, talvez isso já aconteceu e você quis ouvir a pessoa e você tentou respirar fundo, meu irmão, você não consegue respirar fundo, de tão nervoso que você está. Você não consegue encher. Então, assim, a oxigenação ali, ela está ligada diretamente, talvez ali uma boa decisão e a se controlar, tomar controle de si. É interessante, né? A pessoa fala, respira fundo, você está... Que respira fundo, que? Você fica mais nervoso ainda. Respirar fundo, né? Caixa prego, rapaz. Faça uma lista, né? Escreva ali e mantenha uma lista de 10 coisas que você pode fazer quando ficar chateado. Em outras lições, nós abordamos esse assunto. Né? Tenha um hobby, passeie, exercício físico, ligar para um amigo, orar, meditar, cozinhar. Essa semana, não, acho que foi semana passada, eu vi um influencer agora. E aí, na verdade, eu vi até 2. Eu vi um, acho que eu curti o vídeo e tal, fui ver o Instagram, aí ele jogou outra pessoa na mesma condição. A pessoa estava numa situação assim, de depressão profunda, tomando mais de 20 remédios. E aí ela se exercitou e tentou focar naquilo. E aí, gradativamente, ela foi diminuindo a quantidade de remédios que ela estava tomando. A qualidade de vida dela melhorou, né? A comunicação entre as outras pessoas melhorou, o sono dela melhorou. Então, assim, o hobby e focar em alguma coisa que vai te trazer benefício vai ser muito bom para conseguir controlar nessa situação. Só lembrando aqui que tudo são técnicas que vão te ajudar a dominar essa explosão da ira, né? Sim. Mas você, igual quando fala aqui de você fazer a lista, é você exatamente se reconhecer e aí você tem que lidar com esses problemas. Porque senão é como se a gente estivesse jogando eles só para debaixo do tapete. Uma hora eles vão aparecer. Exatamente. Então, isso que a gente não pode fazer. ser pior, né? Isso, a gente não deve fazer questão da ira e querer resolver as coisas. Então, ficou chateado? Então, vai lá, faz uma atividade física, faz alguma coisa para você conseguir dar aquela relaxada mental, mas você precisa resolver os problemas, porque senão tende depois a ser pior. Essa é a forma assim, natural, né? Você com você mesmo, a gente pode dizer até de autoajuda, né? Você se observando, percebendo que você pode se ajudar e no que você pode se ajudar. Mas se você ficar fugindo sempre, né? A gente vai cair em outro problema. Então a gente precisa cuidar. Pense sobre o assunto.
é o quinto, seja responsável, né? Prepare-se para possíveis momentos de ira, cuidando de si mesmo. Esses passos aqui, eles não vão impedir que esse sentimento ele venha. Esses passos eles vão nos ajudar a sermos mais resistentes quando esses momentos vierem, porque certamente eles virão. É como se criasse uma armadura ali para te Exatamente. proteger na hora da ira, né? Exatamente. Sem jogar para debaixo do pano, sem fugir do... Rapaz, eu marquei uma atividade física essa semana, 7 horas da manhã, de 7 às 9, antes de ir trabalhar. Eu não acredito nisso, não. Para poder passar um dia bem, um dia tranquilo. Deu certo. Mas foi uma seta do inimigo, foi lá só para falar assim, uma laje, hein? Rapaz, eu estou fazendo minha atividade física aqui na paz de Cristo e tudo mais. Uma laje, eu vou trabalhar daqui a pouco, meu amigo. Calma, pode ficar tranquilo. Lembrando que quanto mais paciência você pede a Deus, mais situações para testar a sua paciência Ele vai te mandar. Vai te mandar, exatamente. Então, a gente tem que estar preparado, até mesmo dentro dessas armaduras aqui que a gente vai buscar, num hobby que você vai fazer, numa alimentação, você vai cozinhar, pode acabar o gás na hora ali. Calma que tem solução, entendeu? Para tudo tem uma solução. E aí você tem que saber contornar essa situação para não irar, né? Não criar sentimentos ruins, ok? Prossiga, Diogo. E o último, né? A gente procurar ajuda realmente quando necessário. Né? Como a Lorena até falou aqui, a gente deu os passos aqui que você pode se policiar para você se ajudar, né? Para você melhorar, para você ficar mais protegido e fortalecido contra esse sentimento. Só que se você está fazendo tudo, você tem uma vida realmente equilibrada. E mesmo assim, esses momentos eles vêm. E a gente falando da ira especificamente, não daqueles outros sentimentos que a gente tinha comentado. Né, se você está reagindo de uma maneira exagerada, e mesmo seguindo uma vida equilibrada, saudável e tal, é aquele momento, talvez, de você procurar ajuda quando necessário. É aquele momento que talvez você vai precisar de uma ajuda profissional. Meu Deus, porque eu estou doente. Não, você não está doente, mas às vezes a pessoa ali, ela está formada, ela é especialista em poder te ajudar a se encontrar. Então, esse momento que você procura, né, melhora e segue seu caminho. Só que não é fácil, porque... reconhecer isso também não é fácil. Assim como o vício, a gente falou muito aqui de vícios, né? Essa questão aí de você estar num período irritadiço, vamos colocar assim, porque tudo passa, tudo na vida passa, e esse período também passa, só que muitas vezes você não sabe que você está passando por isso. E aí você está passando por uma injustiça, você acha que está na razão, mas você está criando sentimentos ruins, e aí você começa a ficar doente, aí é um círculo vicioso. Aí você toma remédio, o remédio prejudica a sua saúde, e isso vai virando um círculo vicioso, e se você não parar para procurar ajuda e reconhecer a sua situação, pode ser perigoso e pode ser tarde demais. Não é isso? Exatamente. Passamos adiante, então. Show de bola. Vamos entrar no consenso. Lorena, por favor. O perigo de ceder à ira. Pois é, aí o perigo é quando a gente então permite que a ira ela aconteça de maneira explícita, né, que outras pessoas veem. E aqui a parte de sexta foi muito bonita, traz as ideias, né, que Ellen White escreveu sobre, e ela fala aqui que se você discute, né, se você entra no jogo de quem está irado, é como se todas as suas palavras fossem chicote. Em vez daquela pessoa se acalmar, ela se sente chicoteada e a ira só aumenta. Olha então, é isso. o grande perigo da gente viver. Então, a gente vê assim, então eu vou falar para ele ficar calmo, eu vou responder na altura que ele quer, a briga vai diminuir? Não. Aqui é como se a gente ateasse álcool na fogueira, Meu né? pai. É exatamente o que ela traz aqui para a gente. Então, a gente tem que aprender a controlar a nossa língua, para o que a gente falar não acontecer esse tipo de coisa, né? É uma das coisas que a gente mostra aqui. Mostra que a ira, então, aqui é permitida, é aquela que é nascida da questão moral. O que é moralidade para nós? É a diferença entre o certo e errado. Se eu estou vendo algo que não está certo, não é errado. Só que a gente tem que lembrar, quando a gente fala de moral, moral ela é no contexto de comunidade. Quando eu falo na minha questão, eu posso achar que aquilo está injusto comigo, mas outra pessoa, na visão dela, aquilo não é. E aí a gente entra já mais em algo pessoal.
Mas quando a ira é de uma questão moral, em questão de comunidade, aí sim ela é permitida. Mas eu gostaria de ler aqui, é o primeiro parágrafo, que fala aqui para a gente, que está no livro Desejado de Todas as Nações. Os que, por qualquer suposta provocação, sentem-se livres para ceder à raiva, ou seja, né, se foi provocado, se ele acha que daí ele pode ceder à raiva ou ao ressentimento, estão abrindo seu coração a Satanás. Pesado, hein? Então, quando a gente cede, a gente dá vazão a essa raiva, tudo que a gente está sentindo, mágoa, ressentimento, rancor, o que for, a gente está abrindo o nosso coração para que Satanás ele tome conta. E aí a Bíblia é bem clara que a gente só pode servir a um Senhor. A gente não pode a dois. Se eu, então, estou desse lado, é sinal que a gente não está aqui. E continua, se quisermos estar em harmonia com o céu, a mágoa e a inimizade devem ser banidas do nosso coração. Então, se a gente quer viver aqui, né, como já pré-moradores do céu, a gente precisa tomar e manter essas coisas afastadas do nosso coração. Uma coisa é fato, né? A gente precisa ser pacíficos, pessoas da paz, pessoas que procuram andar sempre bem uns com os outros, né? Sim. Busquem a paz, né, e a união com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente precisa andar em paz, consigo mesmo, primeiro, e com as outras pessoas também. Porque aí a gente, como Lorena leu aí, já vai estar já galgando os passos de quem será um cidadão do reino do céu. O Salmo 15 também fala muito sobre isso daí, tá certo? Então, sim. Algo mais a acrescentar ou chegamos ao consenso de que... Estamos entrando no consenso. E aí, né, conforme o início, a tirinha, o cara estava lá com a planta, né? E aí você vai ter que falar com o Senhor Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode dar essa libertação, essa cura, né, essa melhora que a gente necessita. A gente for olhar Pedro, ele era o cara que estava na frente de toda a confusão. Eu gosto muito de Pedro, apóstolo e tal. Cara bom, cara verdadeiro. Você se identifica? Mais ou menos, depende. Depende da hora. Depende. Mas o bicho brigou, o bicho arrancou a orelha dos outros, do guarda. E ele estava lá. E se a gente for perceber, ele deixava que a ira ela se apoderasse dele. E aí, quando a gente vê ali a crescente desse personagem bíblico, a gente percebe como o Espírito Santo foi mudando e moldando ele conforme o caráter de Jesus, que era, né? E em situações futuras, em Atos ali a gente vê que ele e Paulo entraram em contradição, mas não mostra mais aquele antigo Pedro, que ia brigar, que era impulsivo e tudo mais. Eles conversaram e entraram no consenso. Não, tudo bem, né? Se vocês querem ali que o pessoal seja circuncidado, não tem problema. E quem não quiser ser circuncidado também não tem problema. E todo mundo vai para o céu. Não vão brigar por causa disso. Não vão brigar por causa disso. Esse era o Pedro falando. Já pensou? Ele foi mudado, foi transformado. Mudada. O filho do trovão, né? Ele e João eram reconhecidos como filhos do trovão. Beleza? Então, fechamos. Eu acho que a produção hoje está de bem com a gente. Tá, né? Ali não estão bonzinhos. Não veio com nenhum papelzinho aqui. Olha o tempo, olha o tempo. Então tá ok. Eu só queria já chamar a atenção sua aí para as próximas lições. Essa foi a 7ª. A 8ª lição vai ser: experimente o perdão. Você não pode perder o nosso próximo podcast. Já não perca esse, já manda para alguém. Mas o próximo vai ser maravilhoso. E o 9º, nós vamos ter alguém aqui que passou, que necessitou de sessões de terapia com psicólogos. Encontrar a paz interior, que é o da 9ª lição. Ou seja, daqui para frente é só lição maravilhosa, né? Coisa boa. Se foi ruim daqui para trás, vai melhorar, mas não foi, não teve, né? Isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo, porque você está aí do outro lado, assistiu até agora, gente. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Se você curtiu o vídeo, mais ainda.
Se você comentar alguma coisa debaixo desse vídeo, mais ainda. E se você compartilhar para alguém, mais ainda. Não é isso? Então, só tende a crescer e você faz parte dessa evangelização. Você faz parte dessa melhoria do mundo. Olha como que o mundo seria melhor se as pessoas fossem mais pacíficas e menos iradas. Sim. Não é isso? As situações estaríamos melhores nas situações, numa fila de banco, numa padaria, em qualquer lugar, ali, em qualquer situação de ira, seria melhor. Então, você pode compartilhar com alguém que passou por uma situação de ira, necessita ouvir alguma coisa dessa palavra, compartilhe com eles, tá bom? Vai lá no nosso Instagram, @código-chave PDC, tá certo? Já segue a gente lá, tem muitos cortes, muitos vídeos, você acompanha a gente lá e conhece a gente também, nossas redes sociais estão ligadas lá também, tá certo? No Spotify, a gente está ali presente também, na plataforma de áudio, tem vídeo também no Spotify, eu não uso Spotify, mas o Cleiton usa bastante, né? Também ele falou uso. que tem vídeo lá também, tá certo? Então, você está cercado de todos os lados para poder usufruir desse conteúdo e compartilhar com as pessoas também. Contamos com a sua ajuda. Obrigado, gente. Tudo certo hoje, então. O Joe vai orar para a gente. Vamos orar. É isso aí, agora e a gente não vamos encerrar, então. Oremos, então. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de termos essa lição maravilhosa com temas e regras práticas na nossa vida, coisas que realmente podem mudar o rumo que estamos levando na nossa vida e temos a certeza que é o que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos sempre mostrar ao mundo a luz que ele precisa e nós nos colocamos aqui como instrumentos do Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar cada pessoa que está escutando essa oração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Satisfação mais uma vez, amigos. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Bom demais. Valeu, galera. Até Valeu, a próxima. gente. Tchau, tchau.